Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Encontraram? Amém? Amém. Podemos fazer a leitura então. Palavra do nosso Deus, Tiago 3, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, versículo 12, que é o último que nós vamos ler. Acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Amém? Então esse é o texto que nós vamos tê-lo como base para nós falarmos neste tema, nesses minutos que nós vamos ter aqui, sobre o poder das palavras. Se nós destacarmos algumas coisas aqui nesse texto, se você está com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos entender o primeiro versículo, que diz assim: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, mas sabendo que recebemos um juízo mais severo. Então a primeira coisa aqui é que nós temos que entender que a vida, quando nós estamos aqui na face da terra, não importa qual seja a idade, se nós temos a idade de um adolescente, ou de um jovem, ou de um adulto, na idade de 30, 40, 50, até o último dia de vida, não tem ninguém aqui que pode dizer que já aprendeu tudo na vida, que já sabe de tudo. Nós estamos vivendo em constante aprendizado. E esse aprendizado, quer seja ele coisas boas que nós aprendemos das pessoas, quer seja coisas más que nós vimos as pessoas praticar e nós não queremos praticar, nós temos que ter uma análise, né? Uma análise. Existem pessoas que falam assim, que quando nós estamos, como diz a própria palavra de Deus, citando um versículo aqui, que quando nós analisamos um texto que fala que nós temos que ser sempre prontos para ouvir, né? Tardio para irar e tardio para falar. Já ouviram esse texto? Amém? Então a palavra de Deus, ela nos explica que nós temos que sempre analisar as coisas antes de nós produzirmos palavras. É claro que a princípio nós precisamos de também entender que nós, seres humanos, somos passivos de errar. Mas isso não pode justificar nós continuarmos errando. E quando você pode ter essa atitude de errar, essa atitude de você irar, o conselho de pessoas sábias é que nós precisamos de contar de 1 até 10. Já ouviram isso também? Conta de 1 até 10, porque você vai dar tempo para que você esfrie, né, a sua consciência, a sua têmpera, o seu temperamento ele vai abaixar, e depois você vai ter sabedoria para pensar e produzir palavras
para que isso não aconteça algo trágico para com a sua vida. Porque presta atenção numa coisa, irmãos. Quando você fala alguma coisa que fere alguém, que prejudica alguém, já foi lançado as palavras. E aí, para você reverter a palavra que você falou, por mais que pode ser num momento de ira ou num momento sem pensar, para você reverter, você precisa de ter sabedoria também para reverter a situação e a pessoa não entender que você falou sem pensar ou por um motivo de ira, um motivo de raiva, e você lançou a palavra. Então, vamos pensar primeiro para depois nós produzirmos as palavras com sabedoria. Vale um amém dos irmãos? Amém? Então nós precisamos de entender, primeiro, que foi o próprio Deus, como está escrito, o texto é um pouco longo, no capítulo 1 de Gênesis, de 1 a 29, foi o próprio Deus que ele verbalizou palavras. Então a palavra primária, ela veio do próprio Deus, que ele diz, haja, que faça isso, faça aquilo, exista isso, exista aquilo. Você pode ler depois na sua casa, capítulo 1 de Gênesis, quando ele, na obra da criação, ele verbaliza palavras, e estas palavras faz com que, pelo poder de Deus falando, venha a ser criado o mundo e toda essa criação que nós estamos envolvidos nela. Então o próprio Deus foi o primeiro a verbalizar para que haja a criação daquilo que ele usa a sua palavra. Segundo, texto da palavra de Deus, que eu até sei de cor, eu sei que muitos de vocês sabem, que a palavra que Deus deixou para nós, que é a Bíblia, ela é verbalizada também. O próprio Deus, ele usou de aproximadamente 40 homens, e esses 40 homens que serviam a ele, né, foram os 40 aproximadamente, aí alguns colocam alguns mais, mas 40, né, mais ou menos assim, que podemos dizer, não exato, e também não falta de exatidão, mas eles dizem que foram aproximadamente 40 escritores que, servindo a Deus, Deus os escolheu e pelo Espírito dele falou dentro do coração destes homens, e eles sentiram essa inspiração bíblica para poder então escrever tudo aquilo que nós temos hoje na nossa mão, que é chamada a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela contém quantos livros? Quem sabe aí quantos livros que a Bíblia contém? Ela contém quantos? 66 livros. No Antigo são 39, não é isso? E no Novo Testamento são 27 livros. E aí existe um texto da palavra de Deus que é Hebreus 4:12. O que está escrito em Hebreus? Palavra de Deus é. O que ela diz? Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de quantos gumes? De 2 gumes. E ela penetra até dividir o quê? Alma, espírito, juntas e medulas, e ela tem poder de discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do coração de quem? Do homem. Então a Bíblia, lá já há uma resposta para nós. Ela é a palavra que Deus falou e veio até nós esta palavra. Aqui está na minha mão a palavra que Deus falou, que usou os servos dele pela revelação. O Espírito Santo não anulou a consciência, o intelecto, né? Aquela questão de um saber mais da cultura, um saber mais das línguas, um ter uma experiência maior de vida. Então o Espírito Santo não anulou essa parte humana, mas ele usou essa parte humana para revelar a palavra de Deus, e aí o ser humano, que foram os escritores, escreveram a palavra que Deus assoprou neles pelo Espírito, e hoje nós temos esta palavra. Então, usando essas duas partes que eu falei sobre a palavra, o próprio Deus que criou a palavra. Segundo, o próprio Deus, ele revelou agora tudo aquilo que ele tinha como história que aconteceria com o ser humano e que vai acontecer futura, o quê? O plano que ele tem reservado para a história da sua criação, ok? Então, se nós entendermos esta questão, que é Deus que verbaliza a palavra para criar, e que é Deus que fala também a palavra para poder traçar toda a história do ser humano, tanto a história que se passou, a história presente, que nós estamos vivendo ela agora, e a história futura, nós vamos entender que todas as coisas relacionadas à palavra falada, é Deus que criou a circunstância. Para quê? Primeiro, para que servem as palavras?
A palavra ela serve da mesma maneira que eu uso, um exemplo, a minha mão para tentar comunicar com vocês. Existem pessoas que não falam, né, que não tem nenhuma expressão pela voz, e ela usa expressões como as duas expressões pelas mãos. Só dando um pequeno exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver em algum vídeo ou em algum noticiário, a esposa do futuro presidente do Brasil agora, que é o Jair Bolsonaro. Ela é uma pessoa estudada, ela tem uma faculdade e ela é formada em sinais, que se chama Libras. Então ela pode comunicar com quem não sabe falar, que são os mudos, né, que tem essa deficiência, né, física, que é no falar. Então, pelas mãos nós podemos comunicar, como por algum gesto do corpo. Mas Deus deixou um instrumento maravilhoso para nós, que é a voz. E esta voz, quando se junta com este membro que o texto aqui está dizendo, que é a língua, que é um nervo que nós temos no meio da garganta e embaixo dos dentes, esta língua, quando ela movimenta, ela tem várias funções. Quando ela movimenta e vem dos pulmões e passa pelas cordas vocais, a língua, ela tem quase que 100%, eu não vou dizer 100%, mas é quase que difícil ou quase que impossível nós pronunciarmos palavras sem ter o auxílio da língua, ok? Então a língua ela é importante, porque quando vem do pulmão e passa pelas cordas vocais, ela que tem esta questão de juntar as palavras e nós formamos as letras com as palavras e podemos falar. Então a língua é importante para você sentir o gosto da comida, bom ou ruim, porque ela tem, se você já percebeu, lá no fundo dela, da metade para a outra metade, quase para a outra metade, ela tem os pontos que se chamam papilas gustativas, que você sente o gosto amargo, o gosto doce, você sente o gosto azedo, os gostos, né, das coisas que nós comemos. Mas também a língua, ela tem uma função importante. Quando você mastiga, você usa os dentes para mastigar, e aí você vai formando o bolo do alimento, ela junta com a saliva, e ela tem o papel de empurrar o quê? Dentro da boca, para formar aquele bolo do alimento já triturado, para depois descer até o seu estômago. Então a língua ela é muito importante também dentro da nossa boca e para a nossa alimentação. E Deus usa aqui, pelo escritor Tiago, falando que a língua ela tem um poder. Qual o poder? De fazer com que as letras se formem palavras e venham sair as palavras através de quê? Da comunicação, que nós chamamos do som. Então, para que servem as palavras? Para comunicar, para expressar. Talvez você não pode usar as mãos, mas você usa a sua boca pela língua para quê? Para comunicar com alguém. Vamos voltar para o texto aqui. E aqui vai colocando várias coisas. Faz a comparação de quê? Faz a comparação dos freios que são colocados na boca do cavalo. Para que serve o freio? Para guiar o cavalo. Você quer fazer o cavalo parar, ele para. Você quer fazer o cavalo ir adiante reto, ir para a esquerda, para a direita. Você dá a ordem, porque o freio tem este poder. A língua, outra coisa que é comparada, como o leme de um barco. Já viu esses cruzeiros? Eu nunca tive o prazer. Quem já teve o prazer de andar em cruzeiro aqui? Se não tiveram, eu profetizo que vocês vão andar em cruzeiro, amém? Vamos fazer um cruzeiro abençoado aí, né? Para a glória de Deus. Vai lá para Portugal? Né, minhas irmãs? Vai lá para Portugal de cruzeiro, olha que coisa linda, né? Desfrutar no barco. Mas olha para você ver, aquele barco tão grande, que tem vários andares, vários repartimentos, ele tem algo pequenininho no meio atrás dele. O que é? É chamado leme. E aqui a Bíblia mostra que aquele leme tão pequenininho, quando ele é colocado por um lado, que é o inverso quando você olha de frente para trás, é colocado para o lado direito, ele vai para o lado esquerdo. Colocado para o lado esquerdo, vai para o lado direito. Ele tem poder de guiar a direção de quê? Do barco, ou do navio, da embarcação. Aí então, voltando para a sua Bíblia e para a minha, olha aí no versículo 5. Aí o escritor entra diretamente sobre o processo que a língua faz para sair o que? As palavras. Para que serve a língua? Aí ele fala, a língua, para que ela serve? Ela é o que? Um pequeno membro. Olha o versículo 5. E se gaba de grandes coisas. Por quê? Porque, irmãos, preste atenção. Vamos usar 2 exemplos. Se você quiser tecer um elogio para deixar algo feliz durante o dia, você vai usar o quê? A língua. Porque
porque é a língua que vai produzir as palavras. Mas se você quiser acabar com o dia de uma pessoa, não é? O que você faz? Você usa a mesma língua com as palavras para destruir a pessoa através da expressão que você está falando através da língua. Então a língua ela se gaba porque ela tem um poder grande, assim como que nós estamos dizendo, assim como o freio tem o poder de domar o cavalo, o leme tem o poder de domar o barco, a língua dentro da nossa boca, de todos os seres humanos que têm língua, ela tem o poder de fazer grandes coisas ou de expressar grandes palavras para tornar essa atitude na vida do ser humano. Quem está entendendo? Amém? Está dizendo mais aqui no mesmo versículo: vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Você colocou uma chaminha, eu estou me lembrando aqui, até a minha esposa que está aqui na época, eu estava namorando com ela vai lembrar disso, quando eu estava lá no Brasil, na Polícia Militar, fazendo escolinha, e eu não tive como avisá-la, lá em Valadares, isso foi em Valadares, no batalhão lá, causaram um incêndio no Ibituruna. E aí quem que eles chamam? Chama a polícia, chama o bombeiro. E eu tive, sem avisar para ela, para minha mãe, eu tive que entrar no caminhão com aquele monte de recruta, monte de soldado, e fomos para onde? Para o Ibituruna. Passamos praticamente a noite toda com o chamado bafão, né? Um negócio desse tamanho, com um cabo parecendo um cabo de uma enxada, preto, de borracha, batendo para apagar. Agora imagina, aquele fogo ele não surgiu de uma labareda grande, foi uma labareda pequenininha, que talvez alguém por maldade ou por colocar um fogo no fundo da casa, e aí se alastrou, porque era justamente um período de quê? Um período de seca, aquele período que não chove, e aí pegou praticamente uma grande parte do pico do Ibituruna. Então, um exemplo que se usa aqui é a língua. Ela é como um fogo, olha o versículo de número 5, ela é como um tão pequenino fogo, e o versículo 6, que incendeia, que causa grandes efeitos. O 6 está dizendo, a língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Agora, o escritor aqui já está falando o quê? Do efeito negativo das palavras que são feitas pela língua. Um mundo de iniquidade, situado aonde? Entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo. Ela tanto serve para abençoar nós e abençoar as pessoas, como para prejudicar a nós e prejudicar quem? As outras pessoas. Vamos mais adiante. Inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Então o diabo usa das palavras, primeiro, que nós não pensamos para falar, que nós falamos, não é, de qualquer maneira sem sabedoria, e aí o inferno se levanta para prejudicar através destas palavras. Mais adiante. 8. Mas a língua nenhum homem a pode domar. Por que está dizendo aqui que nenhum homem pode domar? O homem não pode domar a língua se ele não for domado, controlado por quem? Por aquele que criou primeiro, o ser humano, e que criou as palavras, que é Deus. Se nós não tivermos o controle de Deus na nossa vida, nós podemos a todo momento sermos sem domar, ou estarmos indomáveis pela própria língua. Então aqui está dizendo, ela é um mal incontido, versículo 8, e está cheia de peçonha mortal. Com esta mesma língua, através das palavras, bendizemos ao Senhor, que é Deus o nosso Pai, e também nós podemos amaldiçoar os homens que são feitos à semelhança de Deus. E para terminar o texto aqui, que nós vamos concentrar em outras coisas, interessante que aqui coloca a pergunta para nós, falando da bênção que a língua pode pronunciar e da maldição que ela pode pronunciar. Agora tem uma questão: será que da mesma fonte que nós cavamos, vamos dizer poço assim, lá no Brasil se fala a palavra poço, né? Cisterna, poço, cisterna, né? Se nós pegarmos e cavarmos um poço, qual que é a nossa mentalidade e perspectiva do poço? É que nós queremos que o poço dê água como? Água salgada ou água doce? Nós queremos que o poço dê água doce, né? Porque nós precisamos de água doce para nós podermos nutrir o nosso corpo, sustentar o nosso corpo, hidratar o nosso corpo. Agora, desta mesma cisterna, tem condição dos lençóis freáticos, dos lençóis de água, brotar dois tipos de água? É claro que não. Não tem nem como, isso aí é inevitável. Se você cavar um poço
e esse poço deu uma água que nós chamamos no Brasil, que se chama salobra, né? Uma água salgada, não tem como reverter a água para doce, porque ou é água salgada ou é água doce. Assim é colocado aqui, se você prestou atenção, no versículo 11, o escritor, que é Tiago, ele pergunta: pode jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa ou água salgada? A resposta para nós é claro que nós temos inteligência comparando com o texto, e o texto já está explicando para nós, é claro que não. Não tem como nós pronunciarmos, falar assim: hoje eu vou abençoar a pessoa, amanhã eu vou amaldiçoar. Não tem como. Ou você usa palavras para amaldiçoar, ou usa palavras para abençoar. Não tem como. É claro que nós podemos usar a boca ao mesmo tempo para falar coisa boa como coisa ruim, mas nós vamos estar fora do padrão que o texto aqui nos ensina e que Deus quer para a nossa vida, ok? Uma coisa interessante que eu peguei para nós podermos entender, eu queria ler para vocês aqui, para vocês entenderem qual que é o poder da audição e o poder da palavra quando ela entra no nosso sistema auditivo. Escuta bem, escuta aí, está dizendo assim: as palavras são tão importantes que Deus criou um homem com uma característica fundamental, a audição, ou seja, a questão de ouvir. A memória auditiva dura de 2 a 3 segundos, enquanto a memória de imagens dura entre 0,25 a 0,5 segundos. Ou seja, nós, para ver alguma coisa, ela desaparece logo da nossa mente do que ouvir. Se nós ouvirmos, o que vai acontecer? Ela vai ser mais durável do que ver. Vamos mais aqui adiante. Está dizendo, a visão é sintética, ou seja, o que você vê é sintético. Ou seja, quando olhamos para uma cena, rapidamente captamos várias características, como as cores, as formas, os rostos das pessoas, etc. Já a audição não é sintética, como a visão, por perceber menos informação simultaneamente. Mas aí tem um porém. Mas isso talvez nos faça receber a informação com mais qualidade. O porquê? Eu falei para vocês o seguinte, que quando nós, resumindo tudo aquilo que eu peguei ali, quando a gente vê alguma coisa, nós captamos mais rápido, mas só que nós temos a facilidade de esquecer mais rápido. Por isso que existem vários recursos, quando você está dando um estudo, para que você faça com que tudo aquilo que é falado e visto, seja mais fácil para você juntar as duas coisas e você guardar com um maior alcance tudo aquilo que você está vendo e ouvindo sobre a síntese da mensagem. Mas é mais fácil nós guardarmos o que nós escutamos do que o que nós estamos vendo. Para vocês entenderem que quando Deus ele criou as palavras, ele já pensou qual seria o poder que as palavras trariam na vida do ser humano. Claro, traria um poder tremendo, um poder, como eu posso dizer assim, de grande valia na vida do ser humano. Por isso que a gente tem que entender uma coisa sobre... Vocês já viram um efeito chamado efeito telefone? Quem já viu o efeito telefone aqui? Conhece o efeito telefone? Se eu pegar 4 de vocês e contar uma história aqui, com certeza quem ouvir a mensagem passando de um para o outro, lá no final, vai ter alguma coisa distorcida. Para vocês verem que quando a palavra ela é tão poderosa, as frases são tão poderosas, as histórias pelas palavras são tão poderosas, que se nós não soubermos contá-las, elas podem ter um efeito completamente, errado e entendido de uma maneira completamente errada. Por isso que o escritor aqui, ele diz e mostra para nós que nem todos nós somos juízes. Por quê? Porque a vida é um constante ouvir, é um constante pensar, para que nós possamos acertar mais do que errar através das nossas palavras que nós verbalizamos. A pergunta para nós é, falando do poder das palavras: para que servem as palavras? A resposta é: as palavras servem da mesma maneira que eu tento expressar para vocês através de outras partes do corpo. As palavras, o falar, é uma questão de comunicação, é uma questão de expressão. Então as palavras são importantes porque é uma maneira mais fácil e poderosa de comunicar com as pessoas. Eu posso até estar com a minha mão para trás, mas se eu falar alguma coisa para vocês,
vocês vão entender muito mais do que eu talvez tentar falar através de quê? Das minhas mãos ou de qualquer parte do meu corpo. Valeu, amém? Amém? Amém. Para que servem as palavras? Primeiro, para nos fazer comunicar e expressar uns com os outros e aquilo que nós queremos passar. Agora, vamos entrar propriamente. Para que servem as palavras? Primeiro, nós usamos para falar com Deus. As palavras são usadas para nós falarmos com Deus. É claro, nós usamos para falar com as pessoas. Vamos ler um texto aí, tem a Bíblia aí, vamos ler? Um texto, Mateus 6:6. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 6 fala para nós. Mateus 6:6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Então, para que eu vou usar as minhas palavras? Eu vou usar, claro, para comunicar com as pessoas, mas eu preciso de usá-la para falar com Deus. Falar com Deus é necessário. Agora você pode ter uma pergunta, quando eu estava preparando, surgiu essa pergunta na minha cabeça. Pastor, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, Ele sabe de tudo. Salmo 139 diz que antes que saia uma palavra da minha boca, tu já conheces. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que nós temos que falar. Por mais que Deus sabe de todas as coisas. Eu já vou adiantar aqui. Por que eu falo com Deus, mesmo Deus sabendo de todas as coisas? Para que ative a fé dentro de mim. Para que a minha fé seja ativada. Deus sabe das minhas necessidades. Claro, Deus sabe até o último dia que eu vou viver. Deus é presciente, Ele é poderoso, Ele está em todos os lugares, Deus sabe de tudo, Deus está no controle. Por isso que quando nós olhamos para a qualidade, a palavra atributo é a mesma coisa de falar as qualidades de Deus. Deus tem qualidades. E a qualidade de Deus, a maior qualidade de Deus que corresponde a esses três atributos, se chama soberania, que é a mesma coisa em inglês, que é a palavra sovereign, quer dizer soberania, né? Soberania quer dizer o quê? Que Deus, Ele está sentado no trono e Ele está no controle de tudo, Ele sabe de tudo. Até que cai uma agulha no chão, Ele sabe. Cai uma folha da árvore, Deus sabe. Quantos cabelos tem na cabeça, quantos já perdemos? Sabe da conta exata de tudo, irmão. Nada passa desapercebido. Aí você pode falar, pastor, então não preciso de orar. Deus sabe, precisa de orar. Por quê? Porque o falar vai ativar dentro de você a fé. E aí, quando Deus escuta, o Espírito que está dentro de você, ele ativa a fé dentro do seu coração para você esperar Deus falar e responder com você poderosamente através do milagre. Então você tem que falar. E na Bíblia ela é repleta, e daqui a pouco nós vamos entrar já nisso aqui, que é um dos pontos, que foi preciso pessoas, quando Jesus perguntou, o que você quer que eu faça para você? O que você quer que aconteça? A pessoa teve que falar, mesmo todos vendo, mesmo Jesus sendo Deus vendo como que a pessoa estava, mas ele quis ativar a fé da pessoa para falar o que ela queria, para acreditar nele e ele manifestar o poder dele. Então é importante nós exercitarmos a oração, o falar com Deus, porque as palavras ativam em nós a nossa fé. Amém, meus amados? Versículo do mesmo texto, 9, e o versículo de até o número 13, do mesmo texto, 9 ao 13, do capítulo 6, está dizendo, portanto, orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11, pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. O quê? Amém. Amém. Então aqui está Jesus falando, olha, você entra em secreto, fala com teu pai, expõe para ele, conversa com ele, verbaliza para ele, se expressa para ele, e aí Jesus fala, olha, quando você estiver no teu secreto com teu pai, você usa dessas expressões que eu já até preguei aqui falando do Pai Nosso, diante de Deus para expressar o que é o reino, o que ele representa, qual é as tuas necessidades. Deus quer que nós falemos com ele,
para que ele venha nos atender. Amém? Então a primeira coisa, para que são as palavras? Para falar com Deus. Segundo, para verbalizar as nossas necessidades. Aí já até adiantei. Lucas 18, 40 a 43. Já imaginou, claro, Deus sabe de tudo, né? Vou fazer só um exemplo. Já imaginou? Tá lá, né? No chão o coxo. O coxo está lá sentado. Eu acho que o texto aqui fala do coxo. Está lá o coxo sentado. Já imaginou se o coxo fosse mudo, irmãos? Aí Jesus está perguntando, o que quer que eu te faça? Jesus sabe, né? Ou o homem não tinha problema nas pernas, ele está lá sentado, mas ele não fala. O que quero que eu te faça? Né? O homem está calado. Se ele não mexesse com uma maneira de falar com Jesus com as mãos, o que aconteceria? Jesus mesmo sabendo, Jesus não ia entender a necessidade da pessoa, mas era preciso o quê? A pessoa verbalizar. Então aqui o segundo ponto, as palavras são necessárias, há poder nas palavras para verbalizar uma necessidade. Lucas 18, versículo de número 40 a 43. A 43 diz assim: Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou, porque anteriormente, se você prestar atenção no texto, quando o cego estava aqui, que é o cego de Jericó, chamado Bartimeu, ele estava gritando, né? Jesus entrou na cidade, ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí mandaram que ele calasse, mas ele continuava gritando, e está gritando, chamou a atenção de Jesus. E aí chamou a atenção porque ele tinha uma necessidade. Vamos para o texto? Para nós entendermos qual é a necessidade do homem, por isso que ele teve que falar. Chegando ele, Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? Respondeu ele. O que ele poderia ter falado? Eram tantas necessidades, não era? Não era? O homem era pobre, o homem não tinha casa, o homem não tinha roupa direito, não é? Tinha tantas necessidades, muitas necessidades. Mas qual era a maior necessidade do homem? A necessidade top, a necessidade prioridade, podemos dizer assim. Qual era? A necessidade de ver. E aí ele virou para Jesus e falou o quê? Senhor, quero ver. Eu já preguei uma mensagem, irmão, se vocês depois quiserem ter a curiosidade, vá lá no meu canal, lá no YouTube, que é o canal Impacto Gospel USA, e procura lá, quando Deus se coloca em silêncio. Por que Deus coloca em silêncio? Será que até nós que somos crentes, Deus não fala com a gente tem hora? Sim, tem hora que Deus não fala. Por quê? Vai lá que você vai descobrir por que Deus tem hora que não fala com você, tá bom? Então tem hora que Deus não fala conosco. Mas nós precisamos aqui, segundo a Bíblia, verbalizar a necessidade. Qual era a necessidade? Ele tinha várias. Mas a necessidade que mais humilhava ele, que mais colocava ele emergencial, qual era? Era de falar, Senhor, eu preciso ver. E aí o que aconteceu? Olha o texto. Disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. Olha aí, ó. O que ativou o milagre? O que fez mesmo Jesus sabendo da necessidade do homem com que Jesus abençoasse ele? Foi o ativamento da fé. A tua fé, você teve fé em mim e verbalizou a tua necessidade, então eu vou te curar, eu vou te abençoar. Então, meu irmão, não pare de orar, não pare de pedir, mas peça com sabedoria. Porque se você pedir com sabedoria, Deus nunca vai ficar em silêncio relacionado à tua palavra de oração. Vale um amém da igreja? Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, por que nós precisamos? Para que servem as palavras? Para confessar a nossa atitude de fé. Precisamos de falar com a nossa boca a nossa atitude de fé. Romanos 10, 9 e 10. Aos Romanos, o capítulo 10, o versículo 9 e o versículo 10. Eu gosto muito deste texto aqui, é um texto muito interessante e importante para nós. Aqui está dizendo, Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a
salvação. Terceiro tópico aqui é para confessar. Palavras são usadas e ela deve ser usada para nós confessarmos a nossa atitude de fé relacionadas a Jesus como Senhor e como Salvador. Agora, você precisa entender uma coisa aqui. Se fala tanto na Bíblia de coração, né? No Antigo Testamento se fala do centro das emoções do homem, os rins. No Novo Testamento se usa muito, também no Antigo, de coração. Em certas horas, quando se fala de coração, está falando realmente do coração. Desse músculo que nós temos aqui no peito, de carne. Mas em certas horas se usa como sentido espiritual. Uma comparação, a tipologia. Esta questão de coração aqui, irmãos, quando nós estudamos mesmo, não está falando do coração ali, do coração propriamente aqui dentro do meu peito, dentro do seu peito. Mas está falando da mente, ok? Então aqui está dizendo o seguinte, volta a ler. Com a tua boca confessa, você vai falar. E com o teu coração crê. Aonde que está o raciocínio para você entender? É na mente, é no coração. Então aqui quando se fala de coração em certas passagens relacionadas à questão espiritual do homem, está falando da mente. Está falando da sua racionalidade. Você precisa de entender, né, pela fé, que Jesus tem que ser confessado como Senhor e que ressuscitou dos mortos para nós podermos ser salvos. Então é interessante, terceiro tópico, usar as palavras como a nossa atitude de confissão de fé. Você tem que confessar, Jesus é o meu Senhor, mas é de dentro para fora. Que não fique só nas palavras, é importante as palavras, mas que seja algo que está brotando da mente, do coração, assim podemos dizer, e que está sendo expressado através das palavras, ok? Quarta coisa, usamos as palavras para clamar por nossas necessidades e pelas necessidades de outras pessoas. Aonde está isso? 1 Timóteo 2, 1 a 4. Vamos olhar aí? 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Então, se você quer usar as tuas palavras em oração, use falando para Deus das tuas necessidades, mas use também para orar por alguém, ok? Talvez a pessoa não tenha força para orar e Deus vai usar das tuas palavras de oração para atender alguém, para abençoar alguém. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, Paulo diz assim, escreve assim, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões. Como é que faz súplica, irmão? Com palavras, não é? Joelho no chão ou sentado da maneira que tiver, mas que você fale com Deus através das suas palavras e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda a piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então orar, quando você vier para a vigília orar, ou orar na sua casa, onde você estiver orando, né? Ore por você, pela sua família, mas lembre de alguém também. Fale uma palavrinha de oração, porque com certeza Deus vai ouvir as tuas palavras e vai fazê-las escutadas e respondidas e vai abençoar alguém, porque você lembrou de falar com Deus em prol da vida daquele necessitado, daquela necessitada. Amém? Aleluia. Ok, agora nós vamos entrar em outro tópico, que é o quinto, para que servem as palavras, e agora é pesado para nós, né? Olha aí para que servem as palavras. Quinto, com estas mesmas palavras, primeiro, que eu uso para falar com Deus, que eu uso para falar com as pessoas, que eu verbalizo a Deus as minhas necessidades, que eu confesso através da minha atitude de fé, não é? O que eu estou sentindo por dentro, o que Jesus é para mim, eu falo, eu confesso, para eu ser salvo, e também que eu clamo por mim pelas necessidades. Com estas mesmas palavras, escuta bem, nós podemos usá-las para abençoar, como também para amaldiçoar. Aonde está isso, pastor? Primeiro texto está lá no texto que nós lemos, que é Tiago, não precisa de vocês abrirem, 3, 9 e 10, eu vou só refrescar na sua mente. Está dizendo assim, com ela bendizemos, falando da língua e das palavras, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção
e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Então o próprio escritor está dizendo assim, olha, quem teve, assim, resumindo o que eu penso, quem teve um encontro com Jesus, quem confessou Jesus, quem sabe do poder das palavras, do poder que a língua tem quando ela junta as letras, as palavras, as frases, e ela verbaliza, e ela está executando, e ela está se expressando, quem conhece Jesus e sabe qual é o poder da palavra, e a sua postura diante do Senhor, a partir primeiro de mim e depois de vocês, nós temos que entender que quando nós formos usar a nossa boca, precisamos de vigilância. Para quê? Para que nós não usemos das palavras que são para abençoar, para amaldiçoar alguém. Eu já escutei muito, irmãos, e eu não quero referir aqui se foram líderes ou se não foram, pessoas que falaram assim, fulano de tal, eu não vou abençoar não. Eu não vou abençoar não, porque não merece ser abençoado. Se nós somos cristãos, é o meu pensar, né? Eu sei que deve ser o de vocês. E conhecemos realmente o poder das palavras, o poder de Jesus e a nossa postura, o porquê nós fazemos ao contrário desta atitude, desse conselho de Tiago. Porque o conselho de Tiago está dizendo, olha, a palavra serve para amaldiçoar, serve para abençoar, com ela nós podemos abençoar a Deus e amaldiçoar os homens. Mas, porém, se nós entendemos o poder da palavra e nós servimos a Deus, ele está dizendo, olha, não convém que usemos das palavras com outro sentido, a não ser para poder abençoar as pessoas. É isso que está dizendo. Porque quando a gente fala para Deus, a gente não tem esse sentido, a gente não tem essa expressão de falar, Deus, eu te louvo, Deus, eu te amo. E a gente nunca vai falar para Deus, quem conhece a Deus e o poder de Deus, Deus, eu te detesto, Deus, Senhor, não presta. Isso aí é a atitude de quem? De rebelde, de quem está endemoniado, de quem nunca teve experiência com Deus. Não é dessa forma? Sim. Mas quem conhece a Deus, toda vez que ora, quando você ora, confessa para mim aí, você não vai falar com Deus, Deus, eu te amo. Deus, eu preciso do Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, Jesus é lindo, essas são as expressões, não é? Não está bem dizendo a Deus? Sim, está dizendo o texto. Mas tem hora que na nossa raiva, na raiva do ser humano, a tendência nossa é de sair do espiritual e de entrar no pecaminoso. E aí a gente esquece que a palavra do cristão tem que ser para abençoar. E a gente quer lançar palavra contrária, palavra maldita, palavra negativa. Mas, irmãos, hoje o Espírito Santo está ensinando para mim e para vocês que vamos vigiar e pedir a Deus graça, sabedoria, para que o Espírito Santo, mesmo na hora que você pode até irar, não venha a pecar. Porque a Bíblia fala que a gente até ira, mas nós não pecamos. O porquê que a gente não peca? E depois a ira, ela é acalmada e ela sai da nossa vida. Porque quem está em nós, ele é o Espírito Santo, amém? Ele que nos ajuda. E aí, o que acontece? A gente pode até tentar falar, mas vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, para que antes de nós falarmos, ele controle as nossas palavras, acalme nosso coração, e a gente venha abençoar ao invés de amaldiçoar. Amém? Amém, meus irmãos? Estão entendendo ou não estão entendendo? Amém? É a palavra de Deus que eu estou falando, tá bom? Outro texto, Provérbios 18, 21. Estamos falando sobre a palavra que pode ser usada para abençoar, como pode ser usada para amaldiçoar. Por favor, nós estamos aqui em uma classe aberta de estudo, e quem quiser levantar a mão e falar também, por favor, nos ajude aí, tá? A perguntar, a falar, a fazer o seu comentário, tá bom? Provérbios 18, 21. Aonde é que fica Provérbios aí? Quem sabe onde fica Provérbios? Fica depois de Gênesis e antes do Apocalipse. É Provérbios aí, tá bom? Provérbios depois de Salmos. Ok? Provérbios 18, 21. O que está dizendo? A morte e a vida. Ou seja, a bênção e a maldição estão aonde? No poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Se você ama abençoar, continue abençoando. Eu, como pastor, fui chamado para quê? Para abençoar. Não importa. Se me ferirem, se pisar no meu calo, se me perseguirem, você também como cristão, não é importante se você é diácono, você é presbítero, você não tem nenhuma liderança na igreja, mas você é servo e serva, na posição de filho, filha de Deus, você foi chamado para
comer das delícias da bênção. Amém? O texto está dizendo, olha, aqueles que amam, mas não está dizendo que ama só a bênção, não. Aqueles que talvez podem amar a maldição. O fruto da maldição, o que quer? É comer do fruto que você plantou de palavras malditas. Ok? Então esse é o texto. Próximo. Provérbios 12, 14. Um pouquinho mais para trás aí. Provérbios capítulo 12, versículo de número 14. Provérbios 12, 14 está dizendo: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então, irmãos, daquilo que nós falamos, nós vamos comer do fruto da nossa boca, ok? Outro texto que nós vamos ler, vamos lá para o Novo Testamento agora, vamos lá? Lá para o Novo Testamento, 1 aos Coríntios 15, 33, tem um amigo meu que usa muito esse texto aqui, eu lembrei dele na hora, 1 aos Coríntios 15, 33, estão entendendo aí? Digam amém. Amém. Glória a Deus então por isso. Amém. Deixa eu ver se é isso mesmo. 15, 33, ok? Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. O que está dizendo? Quando você está com a pessoa má, o que ela falar para você, ela vai te corromper. As más companhias corrompem os bons costumes. De tanta pessoa mostrar e de falar, vão corromper os bons costumes daquela pessoa. Vamos voltar um pouquinho para trás? Mateus 15, 11. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo de número 11. Agora eu quero que uma irmã abençoada leia para nós, por favor. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Obrigado, minha irmã. Que maravilha. Está vendo aí? O que contamina o homem não é você comer alguma coisa, porque eles estavam falando sobre a questão de tradição aqui, não pode comer no sábado, por que eles estão colhendo para comer no sábado, né? Então eles estão se contaminando, não lava as mãos. O judeu, se você ler o contexto, era isso, que eles estavam tentando julgar Jesus por não lavar a mão, por não comer no dia certo, por fazer alguma atividade, e aí Jesus falou com eles, olha, que contamina, entenda uma coisa, que contamina não é lavar a mão, não é comer no dia de sábado, mas o que contamina é o que sai lá de dentro, através das palavras. Ok? É isso que o Senhor estava querendo expressar. Sexto tópico. Para que são ou para que servem as palavras? As palavras servem para levar duas coisas importantes que são praticadas aqui na igreja. E estas duas coisas importantes que são praticadas aqui na igreja terem um poder muito eficaz na nossa vida. Quais são? O poder que há nas palavras quando nós praticamos o louvor na igreja e quando nós oramos. Vamos ler um exemplo aqui que vai mostrar para nós que lá na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam presos, o que aconteceu? Eles estavam louvando na cadeia, e lá na casa escondida eles estavam orando. Então, quando juntou o louvor na cadeia, por causa de uma situação que eles estavam passando, mas crendo que louvar a Deus era a solução para eles, e lá na casa, quando eles estavam orando, usando as palavras para orar e pedindo a Deus para libertar, o anjo de Deus veio por uma ordem do Senhor e fez com que a palavra cantada e a palavra orada se juntassem e criassem em perfeita harmonia um milagre que aconteceu na igreja. Vamos ler esse texto? Atos 16, 25 e o 26. Atos 16, 25 e o versículo de número 26. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas
oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas. Olha aí. E foram soltos os grilhões de todos. Outro texto que eu queria ler, que é Atos, capítulo 16, isso que eu pedi para vocês lerem. Versículo 25 e o versículo de número 26. Agora o que eu gostaria de ler é Atos também 12, versículo 1 ao versículo 5. Está dizendo assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo isto, que agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a quatro grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, escuta bem, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Então aqui nos mostra 2 circunstâncias, lá, né? 2 que estavam presos, orando, cantando, e aí Deus mandou o anjo e abriu a prisão. Aqui, quando mataram já alguns, Tiago foi morto, que é irmão de João, Pedro foi preso, e aí a igreja orando, você pode ler o texto mais para frente, e aí Deus, pelo seu infinito poder, pela oração, pelas palavras de oração da igreja, ele fez com que Pedro fosse solto da prisão. Amém? Então quando há louvor, palavras de louvor, quando há oração e juntam-se os dois, sincronizam os dois, aí há uma operação da presença e do poder de Deus para poder abençoar o seu povo. Outro tópico, que é o 7º. Quando a palavra de Deus é pronunciada, a fé, ela é acrescida em nossos corações. Romanos 10, 17. Vamos para lá? Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Eu até pronunciei esse texto aqui domingo, e vocês vão lembrar desse texto que eu falei domingo na mensagem. Romanos 10, 17 está dizendo: de sorte que a fé vem pelo ouvir, ou seja, alguém que pronunciou a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí, falando aqui da questão missionária, olha o versículo 18: mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aonde? Os confins da terra. Amém. Como que as pessoas vão crer se ninguém for pregar? Mas quando prega a palavra, o que vai acontecer? Quando pregam a palavra, vai brotar a fé, e a fé, por ouvir a palavra, vai fazer com que a pessoa creia, e creia no poder de Deus para a transformação, amém? A fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Vou ligar uma música mundana, eu vou ligar alguma coisa, uma pessoa falando mal, uma pessoa brigando, não é isso, está falando. A fé vem por ouvir o quê? A coisa mais maravilhosa, pronunciada da parte de Deus para nós, que é a sua palavra. E a fé ouvindo, ou melhor, nós ouvindo a verbalização da palavra, isso vai causar um impacto em nós, e nós vamos crer e sermos o quê? Transformados. Amém? Outra coisa, penúltima, a nossa salvação está condicionada às palavras que nós dizemos. O porquê que o poder da palavra, quando nós verbalizamos ela de qualquer maneira, condiciona a nossa salvação? Vamos ler o texto aí, que você vai bem entender. Por causa de uma questão interior nossa. Mateus 12, 36 e 37. A nossa salvação está condicionada às palavras que nós dizemos. Já ouviu um texto falando? Tem um versículo que fala assim, que a boca fala que está cheio por dentro, né? Que está cheio o coração. Mateus, qual é o texto? 12, 36 e o 37. Alguém quer ler para nós, por favor? 12, 36 e 37? Posso. Obrigado, irmão. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferem dos homens, dela darão conta no dia do juízo.
Porque pelas Olha aí. tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O porquê que o escritor aqui, ele refere às palavras que o próprio Jesus está dizendo. Pelas nossas palavras nós vamos ser tanto justificados, mas também pelas palavras que são diferentes da primeira palavra que foi dita para ser justificado. Se nós falarmos ela, nós seremos condenados, por causa de algo interno nosso. Então, o interno é que vai gerar o quê? As nossas palavras, da maneira que nós vamos dizer, e vão gerar atitudes em nós. Vocês acham que as pessoas, um exemplo, que mata alguém, não é? Ou que fala, vou te matar. O que está acontecendo com aquela pessoa? O fato dela falar é algo que ela está passando dentro dela. Então aqui, estamos falando no texto o seguinte, que pela maneira de nós falarmos, é que no dia do juízo nós vamos ser justificados, ou nós vamos ser o quê? Julgados, por causa de algo interno. Quem é convertido, você vai perceber que ele vai acertar mais do que errar. Por quê? Porque é uma questão interna do coração do homem. Então, muito cuidado, peça a Deus para todo dia, Deus, converte meu coração, converte a minha vida, muda a minha vida, porque com certeza o que vai ter na tua boca não vão ser palavras frívolas, não vão ser palavras condenatórias, mas vão ser palavras para glorificar a Deus e para te levar para a vida eterna, amém? Amém. Glória a Deus. E último, para quem serve as palavras, né? Para quem conhece o poder das palavras, a pessoa deve cuidar bem delas. Para quem conhece o poder das palavras, deve ser cuidado bem delas. Primeiro, Colossenses 4:5. Se você conhece bem o poder das palavras, cuide bem em falar com sabedoria as palavras. É isso que eu gostaria de expressar. Colossenses 4:6. Alguém abre para mim lá no Antigo Testamento, Provérbios 15:1. Vamos ler primeiro Colossenses 4:6. Alguém de vocês, por favor, abra Provérbios 15:1. Deixa eu abrir aqui em Colossenses 4:6. Vamos lá? A vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. Diga comigo, a minha palavra tem que ser agradável. Agora, vamos continuar lendo. Temperada com sal. Não preciso de vocês repetirem não, obrigado. Para que saibais como deveis responder a cada um. Olha aí o que eu acabei de falar com vocês no começo do estudo. Por isso que a gente tem que contar de 1 até 10 para falar, para que a ira dentro do nosso coração, ela seja acalmada, ela se esvaia. Por quê? Porque quem pensa com sabedoria e tem o Espírito Santo para ajudar ele, o que acontece? Sabendo o poder da palavra, ele tem sabedoria para poder verbalizar esta palavra. Está dizendo, então, a nossa palavra tem que ser o quê? O que diz aí o quê? Vamos dizer agradável. Vamos dizer, 1, 2, 3. Agradável. 1, 2, 3. Temperada com sal. Vamos lá. Temperada com sal. Amém? E por último, com sabedoria. 1, 2, 3. Com sabedoria. Então, isso que precisamos ter por saber que a palavra é poderosa, sabê-la usar e cuidar bem de usá-las com propriedade. Provérbios 15:1, o que está dizendo para nós? Sal do Himalaia. Com sal do Himalaia. Não, irmã, esse sal do Himalaia é ruim. Estou brincando, sal do Himalaia é bom. Mas sabe qual sal que tem que ser? O sal que Jesus falou, né? Claro. Amém? O sal que Jesus falou é melhor, hein? Será que é do Mar Morto o sal? O sal, vocês sabem disso, vocês devem ter visto, o sal do Mar Morto. Ela é um incidente, é tão grande de sal dentro da água do Mar Morto que a pessoa até flutua, né? É, pra você ver. Então tem que ser o sal do Himalaia e do Mar Morto, né? Amém? Glória a Deus. Provérbios 15:1. De novo, irmã. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Estas duas colocações sobre a palavra é o que nós estamos aqui falando. Sabermos e entendemos a palavra tem poder e ser empregada com muita sabedoria. Por quê? Porque a palavra com sabedoria, ela acalma. Mas a palavra podemos dizer assim, sem sabedoria, com ira, indouta, né? Palavra sem prudência, né? Eu queria falar outra palavra aqui, mas não quero usar. A palavra burra, a palavra mal usada, ela sem sabedoria, né? Indouta, sem prudência, o que acontece? Vai causar ira, e aí
É como o texto fala de Tiago. É uma chaminha de fogo e vai incendiar tudo e fazer o inferno se manifestar e acabar com tudo. Outro texto. Provérbios 6, 16 a 19. Esse texto aqui é pesado, irmãos. Esse texto aqui é pesado. 6, 16 a 19. Nós já estamos quase acabando. Provérbios 6, de 16 a 19. Quero que vocês grifem isso aí, ó. Isso é pesado. Isso é forte. Olha aí. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a alma abomina. Então quer dizer, 6 e a 7ª também que Deus abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, agora já usa a palavra, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apresentam para correr para o mal. Agora da palavra também de novo. Testemunha falsa que profere mentiras. E último, o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª. O que a 7ª está referindo? A palavra. A 7ª está falando que quem faz tudo e ainda começa a semear contenda na igreja, Deus abomina, Deus quer exterminar essa pessoa, quer acabar. Por quê? Porque está usando a palavra de uma maneira o quê? Maldita, né? De uma maneira que está distorcendo todas as coisas. Então grifa aí, Provérbios 6, versículo 16 ao versículo 19. Língua que mente, né? Primeira coisa que é usada a boca. Segunda coisa, versículo 19, que é a boca também, que as palavras são usadas. Testemunha falsa que profere mentiras. E a última, semeia contenda entre os irmãos. De 7, 3 atitudes aqui são atitudes que estão relacionadas ao quê? À língua, às palavras. Ok? Eu quero ler mais 2 textos e nós terminamos. Efésios 4, 29. Vamos para Efésios 4, 29? E depois nós vamos ler Colossenses 3, 8. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Olha, essa aqui é dura. Desculpa. Sim, querida. O que é olho altivo? O que é olhos altivos? Olhos altivos. É tipo, no meu ver, no meu entender, é quando a pessoa está desejando uma coisa que é do outra. É? Ok. Pensa assim, né? Amém. Efésios 4, 29. Olha para você ver. Olha a instrução de Paulo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, palavra maldita, palavra de maldição, palavra ruim, né? Palavra degeneradora. Mas só a que for para promover, grifa também, esse texto é lindo, promover o quê? A edificação, ou seja, que da tua boca saia só para abençoar, amém. Que a tua boca saia só para bendizer, para edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Amém. Entenderam o texto? Está ligando lá com Tiago ou não está ligando? Sim, está ligando com Tiago. Último texto que eu disse para os amados. Existe mais texto, irmão. Eu tinha mais texto, mas não coloquei aqui no nosso estudo, que está relacionado com o falar, com o pronunciar, com a expressão que sai do coração e é verbalizada pelas palavras. Colossenses 3:8. Colossenses 3:8. Está dizendo assim: agora, porém, despojai-vos. O que é despojar? É tirar. É a mesma coisa, um exemplo, que eu estou com uma roupa suja e eu retiro a roupa suja e ponho uma roupa nova. Então, despojar é isso. Agora, porém, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Vamos ler mais um pouquinho, que aqui está falando sobre a questão do deixar de viver impiamente, deixar de viver carnalmente, deixar de viver pecaminosamente para viver uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida convertida, uma vida com Jesus. 9. Não mintais uns aos outros,
Pois já vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos revestis do novo, que renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mas embaixo está dizendo, deixa eu ler aqui o outro texto. 16. A palavra de Cristo abunde em vós, habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossas orações. Então todas essas atitudes aqui, olha, você abençoar alguém, você falar que ama, isso tudo é palavra, isso tudo são expressões. Porque agora tem um outro porém, irmãos, para terminar aqui. Não adianta, é o que mais dói em nós é isso, pelo menos em mim, não sei em vocês. É quando você escuta pessoas te prometendo, e elas não agem. Então que as nossas palavras, como diz a Bíblia, não sejam sim, sim, ou não, não. Que as nossas palavras sejam faladas e que nós tentemos, na grande maioria, fazer aquilo que nós estamos falando. Porque senão, o que nós vamos ser? Como Jesus falou, são semelhantes aos sepulcros calhados, são semelhantes àqueles que se assentam nas esquinas, vestidos, cobrem, colocam a roupa como um pano de saco, parecendo humilde, e joga cinza. Então quer dizer, são pessoas que falam, que exteriormente parecem, mas por dentro não são, ok? Quem lembra lá do Brasil do Denorex? Parece, mas não é. Quem lembra? Então é isso aí. Não pode ser o Bombril que é 1001 utilidades, né? Você viu o Bombril e ele lixava, e ele limpava, e ele fazia tudo. O Bombril é 1000 utilidades. Falava que o Bombril era, e era meu, não é? Por isso tem hora que ele fala assim, o fulano parece um Bombril, 1000 utilidades. Porque o Bombril, a irmã usava para limpar, para fazer outra coisa, um monte de coisa. Mas o Denorex, não. Parecia que cheirava. Lembra do Denorex? Que era um desodorante? Jogava o desodorante, mas 30 minutos depois estava com mau cheiro nas axilas. Shampoo, desculpa. Jogava o shampoo, mas não causava, não causava o efeito, né? Parecia, mas não era. Então, aqui está dizendo o seguinte, que quando nós usamos as palavras, vamos usá-las o quê? Admoestando uns aos outros com muito amor, cantando salmos, cantando hinos, cantando cantos espirituais, salmodiando ao Senhor com gratidão e nas nossas orações. E o 17, e tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Quem entendeu esse estudo nessa noite, diga glória!